Olá, hoje a gente mergulha num tema, olha, vital para o país. A formação dos professores da educação básica aqui no Brasil. A nossa base é uma análise bem robusta, sabe? Cheia de dados de pesquisa, feita pela Bernadette Gatti. E a missão aqui é entender os nós críticos dessa formação. E assim, a análise já adianta. O cenário é complexo. Sim, é complexo. E essa complexidade, ela começa numa desconexão, assim, brutal entre o que os cursos de formação, as licenciaturas, né, oferecem e aquilo que o professor, na prática, precisa para o dia a dia, lá na educação infantil ou no ensino fundamental. As raízes disso são bem profundas e as consequências muito visíveis. Entendi. Então, por onde essa análise começa a, digamos, apontar o dedo? Qual que seria o problema central ali nos currículos dessas licenciaturas? Olha, o ponto nevrálgico mesmo, segundo a análise, é uma pouca vocação. É o termo usado desses currículos para formar o professor da básica. Eles são vistos como fragmentados, muitas vezes sem um eixo claro, um fio condutor, sabe? Nas grandes universidades, por exemplo, a formação do conteúdo específico e a formação pedagógica, ou como ensinar, né? Muitas vezes acontecem em lugares diferentes, quase sem diálogo. Sendo separadas. Exato. E a escala disso agrava tudo. Pensa, 80% das matrículas estão em instituições privadas. 80%. E uma parcela enorme, 86% em pedagogia, está na modalidade à distância. 86% em IAD para pedagogia. É. Um volume gigantesco. E mesmo nas públicas, que às vezes têm uma boa formação de conteúdo, a parte pedagógica, metodologias, práticas de ensino, frequentemente é mais frágil. Há uma percepção de um encolhimento curricular, assim, geral. Nossa, esses números são impressionantes. E essa falta de preparo pedagógico, como é que ela se manifesta na prática? A análise da Gatti detalha isso. Detalha e é preocupante. Aponta para a falta de preparo para criar ambientes que, de fato, ajudem na aprendizagem. Para avaliar os alunos. Avaliar? Algo tão básico que em muitos cursos nem tem disciplina específica para isso. Não tem a disciplina de avaliação. Em muitos, não. E falta também preparo para entender o próprio currículo que eles vão ter que ensinar. Muitas vezes falta o básico de psicologia do desenvolvimento para conseguir entender as crianças, os jovens com quem eles vão lidar, né? E isso, claro, leva direto para a questão dos estágios. Ah, os estágios, que a Gatti descreve como o calcanhar de Aquiles, certo. O que tem de tão problemático com eles? Exato. A crítica é que são, na maioria das vezes, muito mal planejados, sem acompanhamento real, de verdade. Acabam virando uma formalidade, sabe? Uma coisa burocrática, muito distante da prática profissional real que o futuro professor precisaria viver e refletir sobre. Parece que existe um medo, um receio meio equivocado de associar a formação com prática e achar que isso é tecnicismo. Ignora-se que ensinar é uma ação cultural complexa, que precisa de teoria e prática juntas, articuladas. Faz sentido. E diante desse quadro, a Gatti até chama os professores que chegam na sala de aula de verdadeiros heróis, né? Por terem tido uma formação tão falha. E as consequências disso para a educação básica devem ser bem palpáveis, imagino. São gritantes. Pensa só, os dados que ela cita mostram quase metade, 45% das crianças de 8 anos sem alfabetização básica. Quase metade. 45%. E temos taxas altas de evasão escolar, aquele problema crônico de professores dando aula fora da sua área. No Brasil todo, menos da metade, só 46% tem formação compatível com todas as disciplinas que leciona. Só 46%. E esse número despenca para coisa de 25% a 33% lá no Norte e Nordeste. É um ciclo vicioso, né? Nossa Senhora. Um ciclo que transforma isso num problema social gigantesco, não só educacional. Precisamente. A formação continuada, que deveria aprofundar, especializar, ela acaba tendo que funcionar como um supletivo tardio, tentando remendar os buracos que vieram lá da formação inicial. Um remendo. E isso levanta até uma questão ética que a análise traz. Como é que a gente pode exigir valorização do professor se a própria base da formação é percebida como tão precária? Fica difícil até implementar melhorias curriculares na educação básica, porque falta o profissional com aquela base sólida para poder analisar criticamente e aplicar essas mudanças, entende? Entendo. E o que impede a mudança?
Porque assim, existem leis, né? Resoluções como aquela CNE 2 de 2015 que apontam caminhos, mas a análise sugere que, na prática, pouco acontece. Por que essa inércia toda? Quanto nos grandes grupos educacionais privados. Fala-se de uma cultura herdada, sabe? De acomodações institucionais que dificultam essas reformulações mais profundas. E tem também um discurso acadêmico que, embora às vezes seja crítico, parece que não se reflete na transformação dos próprios cursos de licenciatura. O discurso não vira prática ali dentro. Exato. Falta, segundo a Gatti, uma assunção maior da responsabilidade social pela formação desses professores. É bem revelador que em muitas instituições nem sequer existem reuniões pedagógicas regulares para discutir e avaliar o próprio curso de formação de professores. O próprio curso. Caramba, quer dizer, uma desconexão interna que acaba espelhando a desconexão com a realidade lá das escolas, né? Fica bem claro, então, que os desafios são estruturais, são profundos mesmo e impactam diretamente a qualidade e a equidade da educação no Brasil. Não é só um debate acadêmico, né? É um problema social dos mais graves, como a própria análise reforça. Exatamente. E a reflexão final que essa análise provoca e que ecoa muito um pensamento associado ao Paulo Freire é fundamental. Como é que a gente pode esperar formar cidadãos com capacidade de interpretação crítica do mundo se a base de conhecimento daqueles que deveriam guiar esse processo é por vezes percebida como tão frágil? Sem o domínio dos conhecimentos fundamentais, a própria capacidade de interpretar e agir no mundo fica comprometida. Pois é, fica então essa pergunta incômoda, né, inspirada aí na análise da Gatti. Como é que a gente diminui essa distância enorme entre as soluções elaboradas para problemas não concretos, que às vezes a gente vê na academia, e as necessidades urgentes, muito concretas, do dia a dia das salas de aula brasileiras, né? Material para muita reflexão, sem dúvida.